Vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. Olha, você sabe que o sacramento da unção dos enfermos, às vezes eu acho que ele passa um pouquinho desapercebido, porque é um sacramento muito especial, tá? Não é um sacramentozinho que não é central. Claro, o batismo é um sacramento único, né? Nos faz cristãos. A Eucaristia é o próprio corpo de Deus, óbvio. Mas, gente, a unção dos enfermos é um sacramento muito especial. Muito especial. Você sabe por quê? Primeira reflexão. Olha, eu não sei se você, talvez você que seja mais jovem, não viveu isso. Mas você já viu alguém perto da hora da morte, ou numa doença terminal, num sofrimento? Nós padres vemos muito. Eu hoje vejo um pouco menos, porque eu moro aqui em Cachoeira Paulista, que é interior. Mas eu morava na Canção Nova, em São Paulo, e ali é cercado de muitos hospitais grandes, bons, né? Então eu ia muito da unção dos enfermos, muito. E você sabe que a hora da morte ali, aquela precedência, a doença, a fase terminal, é uma hora de provação, de tribulação para a fé da pessoa, né? A dor. Então, Jesus e a igreja são tão maravilhosos que eles deram esse sacramento justamente para ser esse consolo, sabe? Nessa hora tão difícil, na hora da passagem dessa vida para o Pai, na hora que bate o medo da morte, na hora que bate a angústia, talvez a revolta pela dor de uma doença, por ver que não vai ter saída, né, humanamente falando. Então é um sacramento fantástico. E olha só, o fundamento bíblico desse sacramento é Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15. Veja bem. Alguém dentre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, os padres, os sacerdotes, e estes façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Façam oração sobre eles, né, o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Esse aqui é no primeiro século, São Tiago, bispo de Jerusalém. A oração salvará o doente. O Senhor o levantará, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa prática já era presente, né, na igreja primitiva. Unja o doente com óleo. E esse sacramento, ele se orienta para a salvação. Você sabe que houve uma controvérsia muito grande no século XVI. João Calvino, né, um dos revolucionários protestantes, que foi da reforma protestante, né? Ele negava a existência desse sacramento, porque ele falava assim, não, é um carisma de cura agindo. Mas a igreja no concílio de Trento, né, quando você lê lá o Denzinger, que fala das constituições do concílio de Trento, no número 2235, se eu não me engano, depois eu confirmo o número, falou o seguinte, não, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento, não é um carisma de cura. Porque na unção dos enfermos nem sempre vai acontecer a cura. Porque a unção dos enfermos visa a salvação. E às vezes, para aquela pessoa ir para o céu e ser salva, ela precisa passar por aquele momento de purificação. Então é um sacramento que perdoa os pecados e conduz a pessoa à salvação. Nem sempre só a restituição física. Você entende? Então é um sacramento eficaz, é um sinal como qualquer sacramento, um sinal sensível, visível de uma graça invisível, né? E olha, o catecismo, no número 1499, diz o seguinte: pelo sagrado sacramento da unção dos enfermos, a igreja inteira, em comunhão, recomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie nos seus sofrimentos e os salve. Nem sempre está ligado só à cura, mas também à salvação. Continuando com o catecismo, número 1514 e 1515. O sacramento da unção dos enfermos deve ser ministrado aos fiéis que começam a se encontrar em perigo de morte, por doença grave ou por velhice. Pode ser repetido se a pessoa se recuperar e adoecer novamente, ou se a doença se agravar, né? Pode ser dado também antes de uma cirurgia importante, pode ser dado a idosos que estejam gravemente doentes, né? Eu sempre recomendo, antes de uma cirurgia, você receber a unção dos enfermos, por que não, né? Vai lá no pároco, pede a unção dos enfermos, faz uma boa confissão, é importante, é uma preparação, né? Mas também não pode virar uma crendice, uma coisa assim, então tem que receber toda semana. Não, você recebeu, vai fazer a cirurgia, está doente aquele período, já valeu, não precisa receber toda semana ou todo dia, né? Porque senão também fica um abuso do sacramento e uma crendice, não é a frequência, é a eficácia sobrenatural. Aí se você se recupera e fica doente de novo lá na frente, você recebe de novo, né? Mas o sacramento da unção dos enfermos tem efeitos maravilhosos. Ainda voltando para o catecismo, número 1520 e 1523.
O sacramento da união, da unção dos enfermos, produz os seguintes efeitos: a união com a paixão de Cristo, né? É uma forma do doente ofertar ali a sua dor e fazer da sua cruz também um elo, né? Com a cruz de Cristo, ofertar a sua dor, o seu sacrifício, por amor a Deus, pela salvação do mundo, pela salvação das pessoas, né? É uma união com a paixão de Cristo, Cristo sofredor. Também outro efeito do sacramento: força, paz e coragem para suportar os sofrimentos da doença ou da velhice, né? Te dá força, te dá paz, te dá coragem, é uma força espiritual. E a definição de sacramento é sempre essa: é um sinal visível, né? Sensível, que você vê, que você toca, de uma graça invisível, sobrenatural e superior, que Deus opera na sua alma, mesmo sem você ver. É a matéria e a forma, né? Como eu explicava semana passada, explicando a constituição, a percepção, né? Santo Tomás de Aquino usou a filosofia aristotélica para sistematizar a doutrina dos sacramentos, a matéria e a forma do sacramento. A matéria do sacramento, né, o óleo, e a forma são as palavras, né, que o ministro diz, ou ao contrário, mas é a matéria e a forma em si. O óleo ungido, né, a pessoa que recebe o óleo, e a unção com óleo e as palavras. Então, outros efeitos do sacramento da unção dos enfermos: restauração da saúde. O catecismo diz: se for conveniente para a salvação da alma. Porque Deus, às vezes, Ele prefere, sabe, que a pessoa enfrente uma situação inusitada, uma situação difícil, do que perder a salvação dessa pessoa. A gente, às vezes, é muito carnal, é muito mundano, a gente só se preocupa com o hoje, sabe? Só se preocupa com o agora. Mas Deus, Ele está vendo a salvação da alma. E como eu dizia, às vezes a gente acha que está fazendo um bem, não, vamos desligar o aparelho para a pessoa morrer porque ela está sofrendo muito. Mas na economia da salvação, né, na ação de Deus, talvez a pessoa precisa passar por aquilo, sabe, precisa passar por aquele sofrimento para ser purificada dos seus pecados e ser digna do céu. O que adianta você tirar o sofrimento da pessoa e a pessoa para o inferno, né, por exemplo? E, gente, só Deus dá vida e só Deus pode tirar. Por isso que a igreja é totalmente contra a eutanásia, a distanásia, que é matar quem está sofrendo, né? É que, eu dizia hoje no Sorrindo para a Vida e repito, a nossa sociedade é viciada no prazer, viciada no conforto. Então todo e qualquer desassossego, toda e qualquer cruz a gente quer cortar, mas existem desassossegos, cruzes que são importantes, que purificam a gente, que nos preparam para a união com Deus, que nos purificam, espiam os pecados que cometemos, né? Outro efeito, agora voltando aos efeitos, número 1520 a 1523 do Catecismo. Outro efeito é uma preparação para a passagem à vida eterna, né? Prepara a pessoa para se encontrar com Deus, para receber a vida eterna. Esse sacramento não é apenas para o momento da morte, o catecismo diz, mas para qualquer momento em que a saúde esteja seriamente ameaçada. Mas olha, temos que evitar abusos, como eu disse. Não é que você está com a gripe, vai lá no padre encher o pobre do padre da sua paróquia pedindo a unção dos enfermos. Não é porque a unha encravou. Não, é uma doença séria. Você está com câncer, você vai fazer uma cirurgia, você está fazendo um tratamento que comporte algum perigo ali de vida, para a sua vida, né? Então você vai receber. Eu já apliquei muitas vezes. E olha, é interessante. Quando eu chegava na UTI, né, lá em São Paulo, eu fui muito em UTI do Hospital do Câncer e outros lugares. Você vê a gente com óleo, com um livrinho, com a fórmula, né? Você vê no olhar do doente ali, às vezes até meio consciente, brigando para ter uma consciência do que está acontecendo. Você vê o consolo, né? Você vê o alívio. É interessante, é um sinalzinho. Você não vê nada acontecendo, mas uma graça sobrenatural toma conta da alma da pessoa. E num momento muito difícil, como eu disse, muitos santos, acho que Santo Afonso escreveu sobre isso, que ele rezava e pedia a Deus a graça de não desesperar na hora da morte, ou seja, não perder a esperança na misericórdia de Deus. Porque é um momento difícil, gente, essa passagem, né? Eu sei que as pessoas não gostam de falar disso, porque só querem falar de festa, né? Mas a gente tem que ser maduro bastante para entender que a morte é uma realidade, né? E é uma tribulação. Então, Santo Afonso rezava pedindo a graça de não se desesperar, de não perder a esperança na hora da morte. E esse sacramento abençoadíssimo, sabe? Ele ajuda a gente justamente a ter esse consolo, esse fortalecimento da fé, da esperança, né? Esperança na misericórdia de Deus. Porque tem gente que tem medo, às vezes, de enfrentar a morte. É compreensível, mas olha, o Deus que cuidou de você na vida, que esteve com você sempre,
Ele vai cuidar de você, Ele vai estar com você também na hora da morte. É preciso confiar, é preciso acreditar. É preciso não se desesperar, não é? O que mais eu posso dizer desse sacramento? Quem é o ministro do sacramento? Aqui o catecismo, mais uma vez, nos ensina. O ministro do sacramento é, ordinariamente, o padre ou bispo, né? Que geralmente ministra. Em alguns casos, existe alguma delegação, mas ordinariamente é feita pelo padre ou pelo bispo. E ele consiste na oração da igreja, né? O óleo da unção dos enfermos, ele é abençoado na missa dos Santos Óleos, na Quinta-feira Santa, né? Ali o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos é abençoado na missa de Quinta-feira Santa. Porque na Quinta-feira Santa, não sei se você sabe, tem a missa da noite, que é a missa de lava-pés, e tem a missa da manhã, que é a missa de Santos Óleos, dos Santos Óleos. Na quinta, ou em algumas dioceses, por razões pastorais, distância, etc., se faz em outro dia. Mas essa missa da quinta cedo, ela é muito bonita. Você que nunca participou, eu hiperincentivo você um dia a participar. Nessa missa, está o bispo reunido com todos os padres ali da diocese, do presbitério, né? E ali a gente faz a renovação das nossas promessas sacerdotais diante de Deus, né? A gente renova o desejo, né? O compromisso com Deus de servir só a Ele, de ter apenas Nossa Senhora como esposa, como mulher da vida, de servir Cristo nos pobres, de pregar a palavra. É lindo. E depois da renovação das promessas dos padres, junto com o bispo, todo mundo ali, a gente tem um momento que o bispo abençoa os santos óleos. Óleos, não santos óleos, do rosto. É óleos, né? Óleos, né? É o óleo do crisma, é o óleo dos catecúmenos, que é do que é usado no batismo, né? O do crisma é usado no crisma, e o óleo dos enfermos é usado na unção dos enfermos. E aquele óleo que é abençoado em abundância vai ser distribuído para as paróquias, para os padres, e vai ser usado ao longo do ano todo, né? Para fazer a unção dos enfermos. Então é uma unção muito específica, só o bispo faz. É um óleo muito especial. Então, o bispo, o padre ou o bispo, quando eles ministram a unção dos enfermos, é assim: primeiro a gente unge a testa do doente, dizendo umas palavras que eu já vou falar para ti aqui quais são, e depois a gente unge as mãos do doente, né? As mãos abertas, eu unjo a testa e depois unjo as mãos, dizendo assim: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, Ele te salve e na sua bondade te reconforte. Amém. Então a primeira parte da oração eu vou ungindo a testa, e a segunda parte eu vou ungindo as mãos abertas, né? É muito lindo, é muito bonito você perceber, sabe? Você perceber a graça que esse sacramento comporta. E veja bem, nós que somos católicos, batizados, nós temos direitos e deveres. Quando nós somos batizados, nós assumimos, né, os direitos e deveres, o compromisso. E um direito que todo cristão católico tem é usufruir dos sacramentos. Aquilo que a gente chama na linguagem canônica, né, frequentar os sacramentos, né? Então, é um direito seu. Você está doente, ou tem alguém doente, é um direito, vai lá, pede para o padre. Talvez o padre não pode essa semana, mas insiste. É importante que a sua mãe, que aquela pessoa que está lá doente, talvez perto da hora de partir para Deus, é importante que ela receba esse sacramento. É importante que ela receba essa unção, que tem também o poder de perdoar os pecados se a pessoa não puder confessar. Olha só, é o perdão dos pecados, né? Talvez a pessoa está sendo purificada pelo sofrimento, está ali espiando os pecados da sua vida e recebe o perdão dos pecados. Se ela não pode auricularmente confessar, né? Dizer ao padre os pecados, ela recebe o perdão dos pecados. Eu me recordo uma pessoa que eu fui dar unção dos enfermos, e a pessoa estava muito triste, muito assim, se debatendo já no estado de coma. Ela não voltava do coma, não tinha como reverter, mas ela se debatia, não partia, não morria. E eu fui dar unção dos enfermos para essa pessoa. E quando eu dei a unção dos enfermos para essa pessoa, cheguei bem no ouvido dela, né, disse: olha, pode entregar sua alma ao Senhor, seus pecados estão perdoados. Gente, não deu uma hora, essa pessoa morreu. Parece que ela estava esperando isso, precisando dessa graça, né? Então é caridade a gente viabilizar a unção dos enfermos para um doente. Você chamar o padre, você se preocupar com a salvação da alma. Talvez você se preocupou em pagar o tratamento, é muito bonito, mas se preocupe também, sabe, com a salvação da alma. Então chame o sacerdote para ministrar a unção dos enfermos. Esteja junto, né? E como eu disse, nós podemos usufruir de todos os sacramentos. A unção dos enfermos? Também. Mas também a confissão, a comunhão,
Você tem o direito de pedir lá na sua paróquia, se tem alguém doente na sua casa, que um ministro extraordinário da comunhão, né? A gente chama ministro da Eucaristia, mas o nome é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Você tem o direito que ele leve a comunhão na sua casa, para você, para o seu pai, e é muito reconfortante. Quem tem consciência que a Eucaristia é Jesus, quem tem consciência que é Jesus quem perdoa os pecados na confissão, quem tem consciência que a unção dos enfermos é esse alívio, esse perdão dos pecados, tem que usufruir, porque, gente, faz toda a diferença. E mais uma vez eu digo, a gente às vezes é carnal, a gente às vezes é muito mundano, muito apegado à matéria, a esse mundo, né? O amor excessivo às criaturas, que dizia São João da Cruz. Então a gente não gosta de pensar na morte, não gosta de pensar no sofrimento. Mas eu dizia no Sorrindo para a Vida hoje cedo e repito, a gente tem que mudar um pouco a chave da maneira como a gente vê o sofrimento. Nem sempre o sofrimento é mal, sabe? Tem coisas que você adquiriu na sua vida, eu dizia e repito, que você conquistou, que você só adquiriu e conquistou por causa dos sofrimentos, sabe? A gente está ficando alienado para isso e estamos querendo impedir tantos as crianças de sofrer. Não é que a gente tem que bater ou ser masoquista, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem sofrimentos que são saudáveis, porque eles desenvolvem a musculatura das virtudes, desenvolvem a musculatura do nosso caráter, sabe? Então, eu estou dizendo isso como introdução para dizer que na hora da morte, na hora de uma doença, talvez a pessoa está sofrendo. Mas olha, no sofrimento, na dor, Deus está com a gente também. Deus cuida de nós, né? Nesses momentos. A gente precisa confiar que Deus está cuidando, está te vendo, como Samuel cantou agora há pouco, né? Deus te vê, Deus está vendo aquela pessoa. A providência de Deus, gente, não deixa de agir em nenhum momento da nossa vida. Não é porque você está doente, enfermo, ou aquela pessoa lá no hospital está doente, enfermo, que Deus vai deixar de agir, né? Eu estou vivendo isso na minha família. Tem uma tia muito querida, cresci muito com ela, com os filhos dela, né? Tia Luísa, que está doente, internada, já assim desenganada pelos médicos, né? E mora lá, ela era do Paraná, mas agora está morando, a família mora no sul de São Paulo, vivendo isso, e recebeu a unção dos enfermos, recebeu toda a assistência, sofrido para nós como família. Eu cresci bem perto, então não é uma tia distante, né? Uma tia que eu amo muito. Então é sofrido para a família, é sofrido para todo mundo, e nos grupos do WhatsApp a gente vai falando, né? Todos meio que esperando ali, sabe? Aquela notícia, aquele momento. Mas a gente sabe que talvez essa purificação que a família está vivendo, quem sabe, quem somos nós, né? Talvez é a pedagogia de Deus, para nos formar, para nos purificar, para nos salvar. Gente, não nos esqueçamos que Deus nos salvou, Jesus nos salvou numa cruz, tá? O sofrimento é redentor quando a gente vive do jeito certo, quando a gente vive com fé, com esperança, completando na nossa carne o que faltou às tribulações de Cristo, como disse São Paulo aos Colossenses, né? Desculpa, aos Gálatas, sabe? Então, carreguemos a nossa cruz, enfrentemos o fardo da dor com fé, porque Deus não nos abandona, Ele cuida de nós. A gente pode contar de novo, Samuel? Deus te vê? Que é a certeza do que a gente proclama aqui. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Ele quer te fazer feliz. Ele quer te fazer feliz, tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá.